As pessoas têm um sexto sentido? Já ouviu falar que algumas pessoas sentem o gosto de palavras ou que o som também tem cheiro? Você só consegue identificar o suco do restaurante universitário pela cor? Inclusive, hoje é dia do suco amarelo? Quer entender um pouco sobre o cheiro do gosto? Sabe aquele amigo que falou que alguma coisa tem gosto de barata e você pensou, será que ele já comeu uma barata para saber que gosto que tem? Yes Science! Tá começando mais um episódio do seu podcast sobre psicologia baseada em evidências, da nossa querida Universidade Federal de Uberlândia. E o episódio de hoje é sobre os sentidos e as suas interações. Eu sou a Juliana. Eu sou o Pedro. E eu sou o Thiago. E sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Yes Science Podcast. Yes Science! Como já foi dito anteriormente, esse episódio vai ser sobre os sentidos e as interações que esses sentidos têm, né? Que é a forma que nós percebemos o mundo. A gente precisa desses órgãos do sentido, dos sistemas sensoriais. E muitas pessoas estudam na escola, né, os 5 sentidos. Vocês conseguem lembrar da escola, vocês terem estudado isso? Thiaguinho, eu consigo lembrar da visão, audição, olfato, paladar, ou gustação, né? E aí a Juliana vai me ajudar em mais um. E o tato? Acho que eu falei do tato. Falou não. Não falei. esse. Então são 5 sentidos. Originalmente, né, o que nós estudamos na escola normalmente são esses 5 sentidos. Só que algumas escolas mais modernas, estudos mais modernos, colocam alguns sentidos a mais, né? Tipo um sexto sentido. A gente pode falar em sexto sentido, mas não no sentido popular de premonição, intuição, essas coisas. Mas sim ter premonição, né? Não premonição, porque tem intuição. A intuição existe, né? Mas a gente pode deixar para outro episódio discutir mais a fundo a intuição. Ah, beleza, então. Tô ansioso por esse episódio. Mas a gente pode falar de 6, até mais do que 6 sentidos, né? Mas esse sexto sentido não é nada sobrenatural, né? A gente pode considerar, por exemplo, a orientação e equilíbrio como o sexto sentido. Só que geralmente isso não é estudado muito a fundo na escola, né? E em alguns casos até mesmo é considerado junto com a audição, justamente porque os órgãos que são responsáveis pela orientação e equilíbrio estão no ouvido interno. Estão no ouvido interno, exatamente. Eu acho que nem tipo no cotidiano a gente encara o equilíbrio como um tipo de sentido, né? Acho que a gente não faz esse tipo de ligação também. Muito difícil, né? Porque realmente é algo que a gente não está acostumado a prestar atenção. E existem alguns estudos, por exemplo, com astronautas, né, que a orientação é totalmente alterada, porque eles não têm mais noção de onde é em cima, onde é embaixo, porque a gravidade é totalmente diferente. Inclusive, quando a gente está lendo alguma coisa enquanto está no carro, a gente sente um enjoo. Isso tem a ver também com o equilíbrio, né? É justamente essa discordância, né, da informação visual que está chegando para a gente, que nós estamos em movimento, né, principalmente no carro, só que os órgãos vestibulares não estão captando muito bem isso. A gente não foi selecionado para ser transportado passivamente. Isso selecionado ali da história da evolução humana. Perfeitamente. Não existia carro Não existia carro, até alguns anos atrás aí. É uma invenção recente, né? O carro. Uns 200 anos, por aí. Da história da espécie humana, né? E a espécie humana é uma invenção ali recente da história da evolução da Terra, do planeta Terra. Também. Então nenhuma espécie viaja passivamente. Nenhuma espécie viaja passivamente, perfeitamente. Aí fica pros biólogos, né, responder se realmente isso é verdade. Ou pra psicologia evolutiva. Um salve aí pra psicologia evolutiva. E além da orientação, né, a gente pode falar sobre outras formas de perceber o mundo, né, como a percepção do tempo. Mesmo que a gente não consiga medir muito bem, não tem um órgão para medir percepção de tempo, é algo que a gente percebe muito bem, consegue ser bastante preciso em relação a isso, mas também outro tema para outro episódio para a gente aprofundar, né? Tem vários fatores que podem alterar a percepção do tempo, né? Você consegue falar algum, Juliana, pra gente? Emoção. São tantas emoções. Mas isso que você falou é muito interessante, né? Que, por exemplo, o tato, a gente tem a pele, né? Que é o maior órgão do nosso corpo. E tem algum órgão para receber aquele estímulo sensorial, né? Então, por isso que o tato, a gente
imagina, né, ele no cotidiano a gente tem muito contato para entender ele como um sentido, mas a percepção do tempo, a gente não tem um órgão, né, em específico para receber o estímulo sensorial. Perfeitamente, a gente não tem órgãos do sentido para o tempo, mas inclusive o tato é algo que foi alterado nos livros mais recentes, né? Ah, é verdade, Juliano, fala pra gente um pouco disso. Vocês já ouviram outra nomenclatura para tato? Eu já ouvi falar de somestesia, Psicologia né? experimental 1, ouvi falar de somestesia. Experimental 1 também é cultura. Exatamente, somestesia. Então, diferente do que a gente aprendeu no ensino fundamental e no ensino médio, o tato leva outro nome e ele é bem mais complexo do que a gente estudou na escola. Então, essa somestesia, que tem o significado de estesia, significando sensibilidade, e soma, o corpo, diz respeito sobre a gente ter sensibilidade sobre as diferentes partes do corpo. E a gente pode entender esse sistema de somestesia entre 4 subsistemas. A gente tem o tato, ou percepção tátil, que é sensibilidade a estímulos mecânicos e de pressão. Tipo um cutucão, assim, ó. Ai, ai. Sim. A gente tem também a propriocepção, que vai definir como a gente consegue distinguir a posição estática e dinâmica do corpo e de suas partes. Vocês podem me dizer como que a gente pode dar um exemplo disso pro pessoal? Meditação, tem aquelas meditações guiadas, né, que fala sobre, por exemplo, imaginar uma luz do sol esquentando a parte do seu dedão e vai subindo ao longo do corpo, isso vai estimulando bastante a propriocepção. Ah, entendi, né? Porque a meditação é algo, né, que mexe bastante com consciência corporal, né? Perfeitamente. Exatamente. Você falou de temperatura, a gente já engata aqui no terceiro subsistema, que é a termossensibilidade, que vai dizer respeito como a gente percebe as alterações de temperatura. Mas diferente da meditação, é a temperatura real. Então, se a gente está num ambiente frio, num ambiente que uma temperatura está elevada, o nosso corpo dá um sinal, olha, aqui está quente, aqui está frio. Através dos nossos termorreceptores, né? Que Isso. estão na pele, exatamente. E por último, mas não menos importante, a somestesia pode ser classificada também como sensibilidade à dor. Então, a dor tem tudo a ver com o tato e com o que envolve esses sistemas. Já que o Pedro falou de termorreceptor, vou ter que falar agora dos nociceptores. Nociceptores. Sobre a recepção da dor. Pra quem já fez fisiologia na faculdade e passou aí maus bocados com a matéria, vai ser sempre, né, uma memória boa lembrar dos diversos tipos de neuroreceptores que existem aí no corpo humano. Pra gente ter ideia de quanto que é importante estudar a somestesia, 2 pesquisadores, um estadunidense chamado David Julius e o libanês Ardan Papoutoia, ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 2021. David, ele investigava os receptores sensoriais na pele para o calor, utilizando um composto da pimenta malagueta que vai produzir uma sensação de queimação. Já o Arden, libanês, investiga os receptores sensoriais para os estímulos mecânicos na pele e nos órgãos internos. A gente pode pensar que compreender esses mecanismos em relação a dores crônicas, a gente vai conseguir atuar sobre elas, porque a partir do nosso conhecimento sobre essas vias fisiológicas, a gente vai conseguir pensar em soluções para tratamentos, por exemplo. This is good. You know, we're talking, starting a dialogue. Então, galera, por falar aqui, né, a gente fala em cada sentido de forma separada, mas a gente tem que destacar que a visão ainda é o sentido que é mais compreendido, né, pela ciência, enfim, pela psicologia baseada em evidências, pela psicologia experimental. Por quê? Porque anatomicamente ela é mais acessível, né? As estruturas e os órgãos relacionados ali à visão, eles são mais acessíveis. E também a questão da estimulação laboratorial é mais fácil controlar o tipo de estímulo, né, visual do que os outros estímulos. Então, além dessas questões técnicas, a gente pode falar que existe um valor funcional da visão. Por quê? Porque a espécie humana, ela é eminentemente visual, né, Thiago? Se a gente parar para pensar, né,
durante a evolução, vamos pegar o exemplo do ser humano que é mais fácil, né? Dentro da selva, da savana, para ele fugir de algum predador, de alguma coisa que vai de alguma forma causar algum dano a ele. Se a gente for usar o tato, por exemplo, até aquele predador chegar, né, e para sentir ele, não tem nenhum sentido, né? Não ia ter história evolutiva para contar. Não ia ter história evolutiva alguma. Da mesma forma, se formos pegar pela audição, né, se você ouvir alguma coisa lá na selva, dificilmente vai ter uma resposta imediata, né? Mas existe um sinal de alerta, o corpo fica mais alerta pela audição. Mas para ter uma resposta imediata, geralmente é através da visão. Então hoje a gente pode dizer que somos os seres mais adaptados, os selecionados para terem as melhores visões, na teoria. Eu acho não, que na verdade não. Porque se a gente pensar, por exemplo, uma águia, tem uma visão muito mais ampla, né? Para identificar a presa. Isso. A presa. Mas eu acho que a gente não pode ficar com a autoestima baixa, porque eu acho que a visão do ser humano é melhor do que um de um roedor, por exemplo, né? Eu acho que não. Porque é muito difícil você fazer algum tipo de experimento com um rato. O roedor fica com os olhos pro lado para poder conseguir ter uma visão mais ampla de quando ele vai ser atacado. Aí a gente vai precisar de uma assessoria aí de alguém da etologia para responder essa questão. Mas o que a gente quer falar é que é muito difícil a gente entender um sentido separado. Por quê? Por mais que a visão seja mais compreendida, ela não ocorre de forma separada. Porque o que acontece é que o ser humano ele tem uma experiência multissensorial. E um exemplo simples que a gente pode dar, né, dentro de uma conversa com a pessoa, mesmo que você esteja prestando atenção no rosto dela, você vai estar ouvindo o que ela fala. Se for alguém que toma um banho, passou um perfume, né, você vai estar sentindo aquele cheiro. Se for num restaurante, você também vai estar sentindo o gosto daquela comida. Então vão ter várias coisas que você vai estar sentindo ao mesmo tempo. Você não vai estar só com aquele estímulo visual. E dentro da própria memória que você guarda daquela cena, daquele acontecimento, também não vai ser só a memória visual. Você vai ter memória de várias outras coisas. Você não vai gravar só aquela informação visual, né? Você vai ter toda uma memória construída a partir de uma experiência multissensorial integrada. Inclusive, o perfume, por exemplo, da pessoa que você teve um jantar, pode iniciar uma memória visual para você daquele momento. Da mesma forma, a memória visual, né, você ir de novo naquele restaurante sozinho, pode fazer lembrar daquele perfume. Então, os sentidos estão ligados não só naquele momento, eles são guardados na memória também de forma conjunta. Para a gente ilustrar como os sistemas interagem e se afetam de forma mútua, a gente pode citar alguns exemplos. Primeiro, vou falar aqui sobre o efeito McGurk. Vocês já ouviram falar sobre esse efeito? Já ouvi, inclusive, com recomendação de uma série sobre psicologia que chama Brain Games, que tem um episódio que ilustra esse fenômeno. Passava na Discovery, não passava? Passava na National Geographic. National Geographic. Mas eu nunca ouvi falar, Juliana. Explica pra gente o que é o McGurk. Então, pra quem nunca ouviu falar, basicamente ele é uma ilusão sensorial. A gente consegue entender esse efeito por meio de um vídeo que fica bem claro o que é essa ilusão. Esse vídeo a gente vai deixar o link aqui na descrição para quem quiser assistir antes de continuar o podcast, se sintam à vontade. Mas quem quiser continuar escutando e assistir depois, vou explicar aqui basicamente o que é. Então, essa ilusão, ela ilustra que os nossos olhos, a nossa visão, influencia no que a gente escuta, demonstrando o processamento multissensorial. No vídeo você vai ver uma pessoa falando ba, 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 repetindo isso, mas movimentando os lábios de maneira diferente. Primeiro você vai ver ela falando ba, movimentando os lábios como se fosse o ba, ba, e depois você vai ver ela movimentando os lábios de outra forma que não parece ba, mas ela tá falando ba, só que você vai ouvir o que ela tá movimentando os lábios, o que ela tá insinuando que ela tá falando. Isso demonstra como que os nossos olhos, a nossa visão influencia no que a gente escuta. E acaba sendo uma ilusão. Mesmo que a informação auditiva que está chegando para mim seja de um som com B, ba, se a informação visual for diferente, eu tiver com a informação visual de um V, eu vou ouvir de maneira diferente. Então, tipo, se chega dois estímulos, né, diferentes,
o nosso cérebro, para perceber, né, para fazer essa interpretação dos estímulos, né, que é a nossa percepção, ele vai fazer o melhor que ele consegue, né, no caso. E o mais interessante é que mesmo sabendo dessa ilusão, sabendo desse efeito, a gente continua caindo nela. Então, se você acessar agora, mesmo depois de saber que vai acontecer isso, você vai ser pego pela ilusão de McGurk. E também você pode assistir ela de olhos fechados, para você ver a diferença de como a sua visão influencia e quando ela não influencia. E apesar, né, de todos nós termos esse processamento multissensorial, tem algumas pessoas que têm essa integração muito elevada, né, de um fenômeno que é chamado de sinestesia. É estimado, né, que por volta de 4% da população tem algum tipo de experiência, como por exemplo ver sons ou ouvir alguma cor, né? Então quando ela enxerga a cor de vermelho, ela escuta algum tom musical, sentir o gosto de algum número. Então é uma integração que é bem diferente, né? Vocês conhecem algum caso de alguma pessoa? Eu tenho isso. Eu também. Com o quê? Com música. Tipo, quando eu vou escutar alguma coisa, por exemplo, uma música que a guitarra ela é muito presente e ela tá tocando, por exemplo, um modo grego, lídio, eu imagino que ela tá fazendo um som de laranja, entendeu? Eu tenho essa percepção, assim. E você, Juliana? Eu também sou com música. Só que além de cor, como o Pedro, eu sinto calor ou frio. É muito doido. É muito doido, né? Ninguém me falou isso antes da gravação, olha só. E tem um caso bem conhecido, né, com a da Lady Gaga, que ela já falou que vê cores ao ouvir alguns sons, né, parecido com o Pedro e a guitarra. Apesar de isso ser algo pouco comum, existem estudos que mostram que pessoas com sinestesia têm uma tendência a ter uma memória melhor e principalmente uma hiperconexão entre os neurônios de regiões cerebrais diferentes. Então, justamente o que acontece, né? Uma região cerebral é responsável pela visão e outra pela gustação, vai haver uma hiperconexão entre esses neurônios, né? O que pode facilitar para outras tarefas cognitivas também. Tipo, uma região ser mais importante, né, para o processamento visual. E isso também indica que as pessoas têm uma criatividade a mais, né? Também existem alguns estudos que apontam justamente para essa criatividade a mais. Então é um cérebro que funciona de uma maneira diferente do que o normal. Quando eu digo normal, no sentido estatístico, né? Comum. Mas que não há nada de errado com isso, né? Pelo contrário, existem evidências de que isso pode ser até vantajoso em algumas tarefas. Então, para a gente seguir com a nossa conversa sobre os sentidos e suas interações, vamos dar agora um maior destaque à nossa experiência com alimentos e as bebidas. Mas já dá para imaginar que a gente não pode só falar sobre o sistema sensorial da gustação ou paladar, né? Inclusive, o sistema gustativo é inerentemente multimodal. Olha só que bonito. O que isso significa? Multimodal. Inerentemente multimodal. Pois até tentaram, mas é muito difícil estimular somente os receptores gustativos, também chamados de botões gustativos. Algumas informações que talvez você tenha aprendido na escola sobre os botões gustativos estão parcialmente corretas. Porque, primeiro, esses botões não estão localizados apenas na língua. A gente pode encontrar eles no céu da boca e na epiglote. Vocês sabiam disso? Eu não sabia, mas então, tipo, aquela coisa de ter um mapa da língua que no final é mais amargo. Chegava e colocava um salzinho na minha língua, eu falava, nossa, tá na ponta dele. Não, isso é mentira. Isso é fake mito, news. É fake news. Não é bem assim. Na verdade, é que esses botões eles se distribuem de forma não homogênea. Então eles podem estar bem distribuídos pela língua sem necessariamente ser um mapa aí na frente, tá salgado e assim por diante. E por isso que a experiência gustativa ela é tão complexa, né? Tipo, toda essa combinação de sabor, né, que ocorre, também é porque o nosso corpo também é muito complexo. Exatamente. A gente aprendeu também que esses nossos botões gustativos, eles respondem a 5 gostos.
a doce, salgado, amargo, azedo e umami. Eu lembro de estudar só 4 na escola. Nunca tinha ouvido falar nesse umami antes desse episódio. Eu não sei nem falar o que é um umami. Explica pra gente o que é umami. Isso é uma questão filosófica. Quero saber nos comentários também. Já ouviu falar de umami? Você sente gosto de umami? Então, gente, umami tem um nome de origem japonesa que significa saboroso. Ele foi esse sabor, esse gosto, na verdade, porque sabor é a união de 2 ou mais gostos básicos, esses 5 básicos. Ele foi descrito no século passado, mas a identificação de receptores específicos e o seu reconhecimento veio apenas nas últimas décadas. E agora, onde que está presente esse umami? Onde que está? Onde será que ele está? Então, os alimentos que contêm altos níveis de ácido glutâmico, que é um aminoácido, eles têm um gosto mais intenso de umami. Então, alimentos como os alimentos marinhos, cogumelos, legumes, principalmente o tomate e queijo parmesão. Mas esses são os exemplos que a gente mais ouve, que mais são comuns, que tem mais níveis mais altos de umami em sua composição. E em alimentos industrializados a gente pode até ver que no rótulo tem lá umami ou glutamato monossódico. Vocês já chegaram a ver isso? O glutamato monossódico eu já cheguei a ver, né? Porque geralmente alguns condimentos, né? Na verdade, alguns temperos assim de culinária japonesa vem escrito bastante, né? Esse glutamato. Sim. Esse glutamato monossódico que a gente vê para vender, eles chamam de realçador de sabor. Mas ele não é tão bom assim para o nosso corpo porque ele é tóxico. Várias pesquisas dessa década e da década passada já mostraram que ele é tóxico para várias partes do nosso corpo, mas nossa ênfase aqui é para o cérebro, porque esse glutamato monossódico ele vai funcionar como um neurotransmissor para realçar o sabor do alimento. Então ele vai ativar certos neurônios para a gente sentir mais aquilo. Só que ele vai fazer mal também naqueles alimentos que você falou antes, como tomate, cogumelo, ou é só nesses que a gente compra industrializado com esse realçador de sabor? Não, só o glutamato monossódico mesmo, porque os níveis dele são muito elevados. Já nos alimentos que a gente tem só o glutamato, é tranquilo, que é natural, a gente pode consumir quanto quiser tomate, gente, não é pra deixar de comer tomate não. Mas agora, pergunta que fica é como que a gente faz para sentir o umami? O jeito mais fácil é a gente degustar o queijo parmesão ou um tomate maduro e analisar cada um dos gostos que a gente está sentindo enquanto está experienciando aquele queijo parmesão bem gostoso. Eu particularmente amo queijo. Então vou chegar em casa e comer um tomate sem sal, tirar o salgadinho, né, pra ver se eu identifico esse umami. Sim, aí você vai ter ali a sua experiência, vai analisar o que você está sentindo, o sabor que permanecer no final, que fica mais prolongado, é o que a gente chama de umami. E é isso. Mas essa coisa que a Juliana falou sobre o umami, né? É umami? Umami. O umami, ele ser um realçador de sabor, e ela também comentou sobre o efeito neurológico, né? Que ele atua como um neurotransmissor para reforçar determinados sabores, né? Gostos. É importante falar de uma pesquisa que teve em 2015, que ela foi publicada, de Peng e outros coautores, colaboradores desse autor, né? O que eles fizeram nessa pesquisa? Ela aconteceu com roedores e os cientistas, eles vinham com uma água, né, que ela era amarga, e os cientistas ali, eles expunham essa água amarga para os roedores, só que ao mesmo tempo que os ratinhos iam beber essa água amarga, os cientistas vinham com estimulação nos neurônios que correspondem ao gosto de doce no cérebro dos ratinhos, ou seja, ocorria uma transformação, né? Não uma transformação, ocorria uma alteração neurológica
ali nos ratinhos. Então, na verdade, eles estavam bebendo a água mais amarga, mas eles estavam percebendo ela como mais doce, porque houve, né, uma alteração neurológica nos neurônios que corresponde ao sabor, né, ao gosto do doce. Então, né, a gente pode falar que essa alteração no gosto dos alimentos, será que a gente pode fazer isso na espécie humana? Será que um dia a gente vai conseguir fazer esse tipo de coisa? Por exemplo, eu estar bebendo uma cerveja, ela não vai ser tão calórica assim, ela vai ser uma cerveja low carb. Imagina, uma cerveja hiperproteica. A gente não vai precisar nem tomar whey protein, mas cerveja. Você vai na academia, no final do treino você toma uma cerveja e vai ter hipertrofia do mesmo jeito. Imagina, que sensacional. E aprofundando um pouco na conversa sobre o sistema gustativo, né, vamos falar um pouco sobre as relações que o sistema gustativo tem com os outros órgãos do sentido, né? O mais óbvio, né, o primeiro é em relação à sua relação com o sistema olfativo, né? Então, por exemplo, eu acho que quase todo mundo que está ouvindo já teve a experiência, né, de quando está gripado, você não consegue sentir um cheiro direito, então quando você vai comer, não consegue também sentir direito o sabor daquela comida, né? Tipo um suco de laranja, quando você está gripado, você não vai conseguir sentir o mesmo sabor, né? Parece uma água com açúcarzinho só. No melhor das hipóteses. Nossa, isso acontece comigo sempre. A primeira coisa, assim, eu perco o cheiro e o gosto das coisas. Pra quem tem rinite também, né? Eu tenho rinite, o Thiago tem rinite. Rinite volta controlada. Juliano deve ter também, sinusite. Essas inflamações, né? Das vias aéreas, enfim, é isso. Em tempos de pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, uma parcela significativa das pessoas relatam a perda do gosto. Do olfato e do paladar. Do olfato e do paladar. E isso é mais um indicativo de como que os órgãos de sentido estão interligados entre si. Embora a gente reconheça que essas propriedades neuroinvasivas do vírus têm diversas vias fisiológicas para atuarem, ainda falta a gente compreender os mecanismos fisiopatológicos do vírus nas vias periféricas e centrais do sistema gustativo e do sistema olfativo. Além disso, o prejuízo ou alteração nesses sistemas sensoriais também já foi relatado em outras doenças e condições clínicas, como a epilepsia, a esclerose múltipla, a doença de Alzheimer e de Parkinson. Um efeito colateral importante do tratamento quimioterápico de pacientes com câncer também relatam vários casos dessa perda. Mas, sim, o que isso tem a ver, né? O que a quimioterapia tem a ver? Falando de maneira bem crua, a químio, ela mata as células de crescimento rápido em todo o corpo. E assim acaba eliminando os receptores gustativos que se regeneram a cada 2 semanas. Então, nesses casos, é muito comum o relato de que as comidas ficam sem sabor ou adquirem um gosto metálico. Vocês já chegaram a sentir um gosto metálico nas comidas? Só em Coca-Cola. Tem umas Coca-Cola que vem com um gostinho metálico assim muito ruim. Eu acho que tem a ver com o recipiente às vezes, né? Porque, por exemplo, a Coca-Cola, mas tipo bebidas aí que vem em garrafa de vidro geralmente são melhores, né? Realmente. Do que numa garrafa PET. Tem isso aí também. Mas enfim, isso não é banal, já que a comida e a bebida são reforçadores primários, como já dizia Skinner. E alteração no cheiro e no paladar podem estar associadas à depressão e perturbação no comportamento alimentar, seja perda ou ganho de peso, ou quando a gente come demais ou come de menos. Agora, dando continuidade sobre o olfato e o paladar, né? Esses dois sistemas que eles são bastante integrados, a gente pode falar que existem 2 tipos diferentes de olfato. Vocês sabiam dessa? Não. Existe o olfato ortonasal, que na verdade, né, ele é o que a gente sente quando a gente inspira pelo nariz objetos próximos ou distantes da gente, ou seja, a gente dá uma inspirada e a gente consegue sentir, né, aos arredores. Por mim isso era olfato, então existe outro tipo? Existe outro tipo, não é só esse tipo de olfato, né? Existe também o olfato
retronasal, além do que a gente já explicou, né, o ortonasal. Agora, o retronasal, ele é o seguinte, ele é quando a gente vai engolir alguma comida. E aí a gente sente o cheiro dessa comida. Por isso que é muito difícil, é impossível, na verdade, a gente separar o olfato retronasal do paladar, né? Por isso, quando a gente sente aquele cheiro intenso, que desperta, tipo, uma sensação de gosto, a gente pode nunca ter comido, por exemplo, aquele alimento que a gente sentiu o cheiro, mas por conta do olfato retronasal a gente consegue ter essa experiência, sabe? Então aquele amigo que relatou alguma coisa que tem gosto de barata, não é porque comeu barata, ele deve ter sentido o cheiro de uma barata. Exatamente. Nossa, eu nunca senti cheiro de barata. Eu também nunca senti cheiro de barata. E gosto. Agora, por exemplo, falar da sinestesia. Já viu que tem a Lulu do League of Legends que fala, isso tem um gosto meio roxo. Tem um gosto meio roxo. Então, não existe o cheiro de roxo, né? O gosto existe pra ela. ela. O gosto existe pra ela, porque ela tem uma experiência sinestésica muito louca. E é isso. Mas, tipo, além do cheiro, né, a gente pode falar que o sistema gustativo, ele também é afetado pelos outros sentidos. Por exemplo, pelo tato, né, a gente pode falar da temperatura. Então, você tem um chocolate aí na sua geladeira que ele está guardado há muito tempo, ele pode ser percebido como menos doce em comparação com um prestígio que você acabou de comprar aí numa loja de conveniência. E isso tem a ver com a temperatura, também pode ter a ver com a textura dos alimentos, né? Outra informação tátil. O chocolate, mas também com a na visão. geladeira, ele fica mais duro também, né? Ele fica mais duro e aí você vai sentir, né, com o tato, por exemplo, um diamante negro. Diamante negro é o chocolate que foi mais duro na história da Terra. Quando ele tá derretidinho assim, fica bem melhor, né? Fica bem melhor, porque você consegue sentir a crocância dele, né? E aí a crocância tem a ver também com estímulo auditivo, né? Com outra informação de outro sentido. Inclusive tem um estudo interessante, né, que é de pesquisadores japoneses, do Endo e do Fujisaki, de 2016, que eles investigam justamente essa relação entre ouvir um alimento crocante e justamente mastigar algo que não é bem crocante, né? Esses pesquisadores tinham uma pergunta de pesquisa bem interessante, né, que eles refletiram sobre como os idosos têm que comer bastante alimentos pastosos, né? Então eles não têm mais aquele prazer de ter aquele alimento crocante, né? Então, mesmo assim, o estudo foi feito com adultos, né, para ver se eles ouvindo o som da crocância fazia com que o prazer de comer fosse maior. Eles colocaram um sistema bastante complexo para ouvir essa mastigação justamente no tempo da pessoa fechar a boca, né? Então tinha sensores nas articulações da mandíbula e, de fato, mesmo que eles deram para esses participantes 5 alimentos diferentes, não foi em todos que eles encontraram um resultado estatisticamente significativo de aumento do prazer de comer, principalmente em relação à crocância, mas em pelo menos 3 desses 5 alimentos de enfermaria, de fato, ter esse estímulo auditivo da crocância juntamente com a mastigação aumentou o prazer em comer comidas mais pastosas. Então não era que a comida, você ia morder ela, por exemplo, os participantes desse estudo iam morder ela e ia ter um barulho, né? Ela ia ser mais crocante, né? Eram 2 estímulos diferentes, no caso. Separados. Um estímulo auditivo e o outro, né, a comida. De fato, E, de fato, eles conseguiram demonstrar que ouvir a crocância enquanto mastiga aumenta o prazer. Porque os participantes associavam esses 2 estímulos, né, encontrados no ambiente e teriam uma experiência multissensorial com isso. E no caso existem várias hipóteses, né, de um pesquisador bastante conhecido na área, o Spence, que deu uma entrevista para a BBC, a gente até deixa o link na descrição, sobre por que os alimentos mais crocantes são mais prazerosos. Então vocês conseguem pensar em alguma hipótese? Eu não consigo pensar em nenhum. No momento também não. Então, eles colocam 3 hipóteses, né? A primeira, você consegue dar um exemplo de algum alimento crocante pra gente trabalhar em cima disso? Um torresmo é o mais crocante que eu consigo dar exemplo. Um torresmo, uma bolacha água e sal. Uma batata Nossa frita. Senhora, uma pipoca. Bacon. Então, um bacon. Então, são alimentos, primeiramente, né? O crocância lembra alimentos gordurosos. E a gordura é satisfatória para o ser humano, né? Porque é uma reserva maior de energia.
Então a crocância pode estar ligada com essa gordura, mas também com alimentos mais saudáveis, por assim dizer, né? Por exemplo, uma maçã, aquela maçã crocante, aquela maçã farinhenta. Qual que você costuma gostar mais? Crocante. Crocante. Até mesmo aquela que é crocante, se você deixa ela muito tempo na geladeira, né? Ela começa a ficar mais mole. Ou seja, ela se torna menos fresca. Então alimentos frescos também tendem a ser mais crocantes. E além disso, né, tipo, acho que é importante falar que para nossa história evolutiva foi importante que a gente conseguisse distinguir e identificar os elementos, né, dos alimentos. Por exemplo, identificar um alimento fresco é importante porque você evita envenenamento, né? Também. Então tem um valor evolutivo importante, né? Saber identificar a crocância, ou se um alimento é fresco. E aí tem o estudo do pretzel, o famoso estudo do pretzel. Ou para quem não está familiarizado com pretzel, a gente também pode substituir como se fosse um biscoito. É um biscoito. Quem já assistiu The Office aí? Eu já assisti, mas não... Tem o Pretzel Day. Você viu o Pretzel Day? Já o episódio? É das últimas temporadas? Não, é das primeiras temporadas, porque tem todo ano no edifício lá que tem a Dunder Mifflin. Já sei esse episódio. Então, todo ano que no edifício que fica localizado a Dunder Mifflin, a empresa, né, do The Office, tem um evento que o dono do edifício ele dá uns pretzels assim. E aí todos os funcionários fazem uma fila enorme assim para ir comer. E existe até uma corrida, uma disputa para ver quem vai chegar primeiro e comer mais, porque você pode pegar todos os condimentos para colocar no pretzel. E o Michael ele fica muito feliz quando ele descobre isso. Ele coloca todos, chocolate, tudo que tem direito. That's what she said. Mas enfim, quem fez esse estudo dos pretzel foi o Barnett e o Cohen em 2010, né? É um estudo alemão. E ele tem uma relação muito forte com a somestesia, ou então com o tato, porque nesse estudo os participantes tinham que comer, né? Pra gente não usar pretzel, né? Vamos falar de biscoito, né? Tipo um biscoito de polvilho, que a gente consegue lembrar que é bastante crocante. Então os participantes tinham que comer esse biscoito e alguns tinham que comer ele mergulhado em água, ou seja, ficava bem mole. E ao mesmo tempo que alguns participantes comiam ele mais fresco, crocante, outros mole, existia uma diferença do estímulo, né? Ou então o estímulo era o mesmo, de você segurar um biscoito crocante ou segurar um biscoito que foi mergulhado em água. Primeiro os participantes eles seguravam o biscoito entre o polegar e o dedo indicador, entre a pinça. E aí eles seguravam um biscoito que seria ou original, né? Que é fresco, crocante, ou um biscoito mergulhado em água. E aí os cientistas, né, no caso, eles vinham com diferentes tipos de biscoitos. Ou eles apresentavam informação congruente. Por exemplo, se o participante estava segurando um biscoito molhado, ele poderia comer um biscoito molhado. Aí seria uma informação congruente. E se fosse o contrário, né, ele segurar um biscoito molhado e comer um biscoito seco, crocante, aí seria incongruente. E o que demonstraram, né, os resultados foi que nas duas condições que primeiro os participantes seguravam um biscoito original, né, no caso um biscoito fresco e crocante, e quando eles seguravam esse biscoito crocante, mas comiam um biscoito molhado, eles avaliaram esse biscoito molhado como mais crocante e mais fresco. Ou seja, segurar um biscoito crocante enquanto eles comiam um biscoito molhado alterou, né, essa informação. Porque o natural seria a pessoa falar, esse biscoito está molhado, não tem crocância nenhuma. Mas a informação tátil, ela alterou a informação do paladar, ou seja, foi uma integração entre os sentidos. Então isso foi um achado importante, né? Porque a gente não pode pensar as duas coisas de maneira separada. Então não é só o olfato que vai alterar a minha percepção ao comer, né? Eu segurar um alimento e pensar, sentir que ele está mais crocante, também pode fazer eu alterar a percepção ao comer. Exatamente. E também outros tipos, né, de sentidos. Por exemplo, a visão, ela pode também alterar o paladar. Para quem assiste o MasterChef, né, ou então qualquer outro programa culinário, aqueles de bolo também, Ana Maria Braga, já deve ter ouvido falar alguma vez, pelo menos, de que a apresentação é importante para o prato, né? Então, escolher o prato certo para servir, a forma da disposição dos alimentos. Os chefes dizem que
já muda a percepção de comer, né? Já muda a experiência de alimentação. Então, a visão é muito importante também para os chefs. Mas o que a psicologia fala sobre isso? Porque a gente tem que falar que não é um fator relacionado à comida, né? É um fator mais ambiental, né? Por exemplo, é um fator contextual. Às vezes, uma questão de como que você serve uma comida, tipo, como você serve em um determinado prato. Se ele é um prato mais chique, né? Um prato preto, e se quadrado. É um prato, né? Ou se é um prato, né? Também tem essa questão, porque igual aquela comida, não sei se vocês lembram, que é com carne crua. Às vezes é servido nos negócios muito loucos, assim, nos recipientes muito loucos. Não, é... Steak tartar. Steak tartar. Às vezes é o jacan, serve num copinho. O jacan já serviu num copo americano, já aquilo. Então, você vê que a experiência fica totalmente diferente, né? Às vezes não tão agradável. Mas o que a psicologia fala sobre isso, a gente pode falar agora. Que, na verdade, o Stewart e o Gross, né, em 2013, eles desenvolveram um estudo na cafeteria da universidade, que eles são professores. Então, eles recrutaram alguns alunos da universidade para serem participantes nesse estudo. E aí, depois deles explicarem tudo certinho o que eles tinham que fazer, os pesquisadores serviram o cheesecake, o estilo original de Nova York. Vocês já comeram? Nunca comi um cheesecake. Eu adoro cheesecake, inclusive eu faço em casa. Então vou ter que ir. A gente vai ter que fazer episódio só pra comer. Só de cheesecake. Mas enfim, o que acontecia nesse caso? Os pesquisadores, eles variavam o formato e a cor dos pratos que eles serviam o cheesecake. Então o cheesecake era padronizado. O mesmo cheesecake era servido a todos os participantes. A diferença era que o cheesecake às vezes era servido em um prato branco e redondo, ou em um prato preto e quadrado. Além também, né, do prato poder ser branco e quadrado também, ou preto e redondo. Mas o que os resultados eles mostraram foi que o cheesecake servido no prato branco e redondo, ele foi percebido como 20% mais doce e 30% mais intenso do que os outros cheesecakes. Ou seja, os participantes que estavam ali degustando o cheesecake no prato branco e redondo, eles percebiam como mais doce e mais intenso o sabor do cheesecake. Então, né, por que esse resultado ele ocorreu? Os pesquisadores, eles explicaram que, na verdade, pode ter sido um efeito da familiaridade, porque na maioria das vezes as pessoas elas consomem alimentos em pratos brancos e redondos. Então esse resultado pode ser por isso. Mas uma coisa interessante é a seguinte: se o cheesecake foi percebido como mais doce quando servido em um prato branco e redondo, as pessoas diabéticas elas podem ter uma vantagem nisso, né? Porque elas não podem consumir tanto açúcar. Então, se for servido alguma comida, alguma sobremesa ali, que o doce é importante em um prato branco e redondo, elas podem perceber como mais doce, de repente, ali, né? Principalmente o cheesecake é o estilo americano, né? De Nova York, que foi usado nesse estudo. E esse nível de doçura do alimento, a gente pode já até emendar com o último tópico desse nosso episódio, que é sobre a relação do paladar e comer com audição. Um estudo do Woods e dos colaboradores, tiveram vários pesquisadores contribuindo nesse estudo, né, de 2011, eles usaram ruído branco, né, como som, né, para estimular a audição, e eles observaram que quando o som era muito alto, né, desse ruído branco, o nível de doçura e o nível de salinidade do alimento, né, a quantidade de sal percebida, diminui bastante. E a explicação que eles encontraram é de que é mais difícil prestar atenção em mais de um estímulo, né, prestar atenção tanto nesse ruído branco, a gente pode deixar um trechozinho aí, ó, do ruído branco. É mais difícil prestar atenção nesse som e no estímulo. E nesse mesmo estudo também foi encontrada a relação entre gostar da música de fundo, né, e também gostar da comida. Não é uma relação de causa, né, se você está escutando a música que você gosta, o alimento vai ser bom, mas existe uma relação entre eles. E essa coisa do estímulo sonoro também, é muito legal a gente falar isso, que fez me lembrar do estudo que foi ali liderado, né, o principal autor era o Reynoso Carvalho, é um estudo que ocorreu na Bélgica. E o que aconteceu nesse estudo? Ele foi realizado com cerveja. Para quem gosta de cerveja, é um negócio muito interessante. Por quê? Porque nesse estudo em específico, os participantes eles eram colocados em frente, né, de um computador que tinha um software. E esse software ele gerava alguns tons digitais
dentro de uma certa amplitude. Então, por exemplo, as pessoas elas deveriam apertar a barra, né, quando atingisse um tom ideal, porque os cientistas eles serviam vários tipos de cerveja. Então, às vezes era uma cerveja doce ou uma cerveja mais amarga. Então, quando os participantes estavam degustando aquela cerveja e eles sentiam que atingiam um tom ideal, eles deviam apertar a barra no computador para os pesquisadores conseguiram controlar, né, quando que foi o ponto ideal que os participantes associaram o tom, né, do estímulo sonoro com a doçura ou com o amargor da cerveja. Então, né, os resultados eles demonstraram que os participantes eles estavam associando as cervejas amargas aos tons de menor frequência. Ou seja, os tons de menor frequência são os tons mais graves, né? Os tons mais baixos. E as cervejas mais doces, os participantes estavam associando aos tons de maior frequência. Ou seja, aqueles sons mais agudos, eles eram associados com cervejas mais doces. Então, por exemplo, isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque quando você está num restaurante, às vezes tem música de fundo, né? E aí você está escutando uma trilha sonora com piano, que é um instrumento que consegue chegar em notas mais altas. Talvez você está ali tomando uma cerveja, você vai sentir aquela cerveja como mais doce. Será que isso pode acontecer numa situação sem controle laboratorial? Mas, pelo contrário, você está escutando uma trilha de blues, uma trilha de jazz, e aí tem vários metais, né, vários instrumentos de sopro. Talvez você perceba a cerveja como mais amarga, porque são tons mais baixos, né, são tons mais graves. Agora, outro estudo, né, do mesmo autor, do Reynoso Carvalho, ele é muito interessante porque foi um estudo que foi realizado fora de laboratório, com a parceria com a banda inglesa The Editors. Nesse estudo estava acontecendo um show dessa banda em um pub, e as pessoas que seriam entrevistadas, né, futuramente depois ali em alguma oportunidade no show, elas iam relatando que a cerveja era mais saborosa, mas isso estava relacionado com o quanto que a pessoa estava gostando do show. Então, se ela respondesse um questionário que ela estava gostando com a maior intensidade, né, daquele show, as músicas estavam mais legais, ela teria, né, mais chance de falar que a cerveja também estava mais saborosa. No caso, era servida uma cerveja em específico nesse show. Isso mostra, né, na verdade, que é um mecanismo de transferência de sensação. O que isso quer dizer? Que ocorre a integração multissensorial entre o sistema auditivo e o gustativo. E assim, né, a gente pode entender que como que essa sensação de gostar das músicas, ela é transferida para a sensação de você gostar de uma cerveja específica. Só de curiosidade, para a gente estar adicionando aqui mais um experimento feito fora de laboratório, foi um feito por Charles Spence e seus colaboradores, que foi um ambiente de avião. Olha só que inédito. Eles queriam entender a relação entre o barulho alto do avião, constante, né, com os gostos básicos que a gente sente, aquele salgado, doce, azedo, amargo e o umami. O famoso umami. O famoso umami. Aí nos resultados eles descobriram uma coisa bem interessante. O sabor, o gosto salgado, azedo, doce e amargo, eles tiveram uma percepção bem reduzida. Então, o doce era menos doce, o salgado era menos salgado. Mas o mais interessante assim é que o umami foi o que não teve alteração nenhuma. Então a gente pode se questionar por que será? Por que os outros eles tiveram essa intensidade reduzida, né? Isso tem a ver também com o barulho ali das turbinas, né? Exatamente. Mas com isso, né? Tipo, isso tem a ver com a frequência, né? Daquele barulho, se tá muito alto ou se é uma frequência mais grave, mais aguda. Porque comida de avião, pra quem já viajou, não é tão legal assim, né, cara? Eu comi aquele biscoitinho bolachado de salsa. Sei, teve uma vez que serviram lá uma comida muito elaborada. Eu pensei que ia ser a maior experiência gastronômica da minha vida, porque eu tô voando, eu não como nada voando no meu dia a dia, né? É uma coisa muito à parte. E não foi tão legal assim, não. Eu não senti
tanto sal, eu senti mais como se fosse uma comida de hospital, sabe? Sim, exatamente por esse motivo, de que os gostos, eles são... A nossa percepção dos gostos é reduzida. Então, para a gente encerrar o episódio de hoje, a gente vai fazer um pequeno experimento. Experimento pequeno. Que é baseado no artigo do Crisnell e do Spencer, de 2010, o mesmo Spencer, né, que a gente já comentou algumas vezes. Vamos pedir para você pegar um café, de preferência sem açúcar. Se você ainda não tem um café pronto aí e quiser fazer, dá pause agora nesse episódio e vai passar o seu café e volta aqui. Mas então, a gente vai tocar 2 sons enquanto você toma esse café. Então, primeiro som. Segundo som. Ao beber o café e ouvir esses 2 sons distintos, com qual deles você associou? Bom, no estudo, eles notaram que as notas graves se relacionam com o gosto amargo. Então, um café sem açúcar, né, que é bastante amargo, a gente espera que seja associado com o segundo som. Enquanto as notas agudas, né, o nosso primeiro som, são mais relacionadas com o doce e com o azedo. Se você chegou até aqui, nossos mais sinceros agradecimentos. É isso aí, muito obrigado por ter acompanhado a gente em mais um episódio do Yes Science, esse podcast muito especial. Não esqueçam de seguir nossas redes, acompanhar, escrever comentários para discutir mais, né, sobre o processamento multissensorial. Qualquer comentário, dúvida, vocês deixem aí também. Se tiver alguma sugestão, né, pra gente fazer mais episódios, também deixa aí nos comentários. Alguma dúvida, algum questionamento, inquietação. E a gente vai deixar todos os artigos, links de vídeos que a gente comentou aqui nas descrições e nas redes sociais. E também não deixe de acompanhar nosso Instagram, que a gente vai colocar diversos materiais interativos lá relacionados aos experimentos. E é isso, muito obrigado por nos ouvir até agora e até o próximo episódio do Yes Science. Yes, science!